Seja bem-vindo novamente aqui a mais um vídeo. A gente vai falar sobre um assunto muito sério. A gente veio gravar hoje na casa da avó da televisão, né? A televisão tá doente, a gente chamou a avó dela pra compor o cenário. Antes de começar o vídeo aqui, eu preciso deixar muito claro que eu não tenho pessoalmente nada, absolutamente nada contra o Thiago Nigro ou a Natália Arcuri. É só uma ferramenta nossa aqui para tentar atrair um pouco mais de clique, tá? Nada além disso. Então a gente precisa deixar isso logo claro, porque eu quero que você fique até o final do vídeo para você conseguir entender o que está acontecendo junto comigo, beleza? No nosso último vídeo aqui do canal a gente falou sobre redes sociais, sobre o poder que essas empresas têm, sobre o contexto político, sobre o contexto social e tal, e eu não imaginava, quando eu falei sobre isso no ano passado, eu não imaginava que alguma coisa assim, tão grande assim, fosse acontecer em tão pouco tempo, num período de tempo tão curto, e foi de fato uma surpresa. Não sei se você ficou sabendo, algum tempo atrás a CVM ela interveio nas compras de ações aqui no Brasil por pessoas físicas, especialmente entre ali seus 18 e 25 anos. E para conseguir entender o que aconteceu, eu preciso te contar umas historinhas. Lá nos Estados Unidos é muito popular uma rede social chamada Reddit, né? Aqui no Brasil é bastante também, mas né, bem menos do que lá. E aí o que acontece? Por lá ser um lugar que tem uma cultura diferenciada, as pessoas vão muito mais atrás desse tipo de coisa muito mais cedo, algumas pessoas perceberam que uma empresa ela tinha valorizado bastante ali, aliás desvalorizado, né? Tinha caído bastante de preço as ações de uma empresa que mexia com jogos e tal, e aí eles se organizaram e foram atrás de conseguir comprar as ações dessas empresas, beleza? Só que aí, assim, os caras que tinham traçado uma estratégia em cima da desvalorização dessas empresas, eles ficaram meio ofendidos, porque assim, uma coisa que pouca gente considera sobre o mercado é que quando muitas pessoas se ferram, ainda assim você pode ganhar muito dinheiro. Então, né, já começa por aí. Em que consiste o mercado financeiro, o comércio de ações de empresas? Você comprar uma ação por 1 e conseguir vender por 10, 15, por 50% e tal. Quanto mais ela tiver em crescimento, melhor para você, beleza? As empresas que mais têm crescimento são empresas que estão começando, empresas que têm grandes apostas em cima delas. Então, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro e você quiser investir pesado em uma empresa pequena, essa empresa vai valorizar bastante o capital dela, o giro dela, tudo que ela consegue fazer vai ser muito valorizado. Então, muitas vezes, esses big players, eles desvalorizam de propósito uma empresa para conseguir valorizar uma que está entrando no mercado agora, entendeu? E aí a gente chama aquilo ali, né, de uma construção de uma estratégia diferenciada, digamos assim, entendeu? Porque daí você precisa se organizar com outras pessoas, você precisa construir uma estratégia com outras pessoas e aí você vai montando posições que logo em seguida vão ser quebradas na hora da volta, entendeu? Beleza? Quando esses caras montaram essas posições para eles conseguirem pegar isso na volta, que era ali a desvalorização, eles conseguiriam voltar, eles conseguem vender e aí ganham e conseguiriam voltar e ganhar também, independente de quantas pessoas tinham se ferrado nesse processo, entendeu? Quando eles largaram essas ações para trás para depois voltar catando, teve outras pessoas que voltaram também, entendeu? E aí esses caras que voltaram também, eles voltaram porque eles vieram, aliás, né, se construir em cima disso, porque eles se organizaram no Reddit. Então a gente fala muito a respeito, aqui no canal e em outros meios também, a gente fala muito sobre democratização de informação. Obviamente, em algum momento isso ia acontecer e esses caras ficaram pistola. Porque, ó, você imagina, se você assistiu o filme Lobo de Wall Street, o grande crime cometido pelo Jordan Belfort, eu tenho até que tomar cuidado com esse negócio de usar essas aspas aqui, mas o crime cometido pelo Jordan Belfort foi justamente esse, fazer manipulação de mercado, montar ali estratégias, montar posicionamentos antes de essas empresas serem de fato apresentadas ao público. Essa foi o crime que ele cometeu, foi por isso que ele ficou preso, né? Ou seja, se você for uma pessoa que lida com o mercado e você tiver ali 1 passo, 2 passos à frente do mercado, você está cometendo crimes. E aí, por que eu falei que o Thiago Nigro ou outros influenciadores, eles estão sim sendo hipócritas? Porque esses caras montam estratégias de mercado o tempo todo. E aí depois esses caras chegam na gente, em nós que somos sardinhas, e falam que a gente não pode fazer. E isso é um negócio complicado, rapaz, porque assim, se esses caras estão o tempo todo montando posições, eles estão, né, mandando no que é o mercado.
e aí eles vêm e tomam na fuça, porque aí aparece uma rede social que simplesmente ignora qualquer coisa que eles tenham previamente combinado entre si. Essa é a parte difícil. Esses caras, porque eu não sei se você sabe, mas rico se incomoda muito se você mexe no bolso deles. Esses caras, eles tomaram um prejuízo absurdo, altíssimo, né? E aí, assim, eu já vou te explicar o porquê que eles tomaram esse prejuízo tão alto. Mas assim, eles foram chorar para as comissões de valores imobiliários de todos os países. Então, alguns dias atrás, a CVM aqui do Brasil, né, a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, ela tinha vetado ali a compra por pessoas físicas de algumas ações, como da Petrobras, da WEG, da OIBR, da Cielo, de algumas ações que vamos dizer assim, que são ações mais populares. Não porque são empresas falidas, nem nada disso, tem nada a ver, tá? Mas são ações que normalmente o público ali, que é o nosso público, que sou eu no caso, né? Que são as sardinhas, que são as ações que nós compramos. Aí eles estavam cortando ali o acesso a esse tipo de ações, porque eles estavam entendendo que esse público aqui no Brasil também estava se organizando para comprar essas ações. E como que os caras lá os caras que são os big players, como que eles saíram perdendo de verdade? Lembra que eu falei a respeito de montar estratégias, montar posições para você conseguir ganhar na ida e na volta? Quando eles foram voltar para comprar, não tinha mais ações para eles comprarem. E aí, onde eles mais iam ganhar dinheiro, onde eles mais tinham alocado os valores deles para conseguir fazer esse tipo de manipulação, esse tipo de estratégia, era na volta, no retorno. Então, quando uma empresa quebra, quando uma fábrica quebra, você pode ter certeza que tem muita gente que ganha dinheiro nela. Mas você entende que se uma empresa quebrar, e mesmo assim, muita gente que são os peixes pequenos continuarem comprando os produtos dela e tal, ela não vai quebrar. Então, esses caras grandes, eles vão estar apostando uma coisa que é mentira, e aí eles vão tomar na jabiraca. Porque assim, se você... Imagina, para poder te dar um exemplo aqui, o Ryan Santos, ele deu um exemplo que eu achei sensacional. O cara fala para a esposa que ele vai no mercado comprar alho, eu acho que foi alho que ele falou. E aí, no meio do caminho ali, ele dá um desvio e vai para casa da amante, entendeu? Ele, querendo ou não, ele vai ter que passar no mercado para conseguir sustentar a mentira dele. Aí eu fiquei sabendo que o cara foi para casa da amante quando ele deveria ter ido comprar alho. Aí, o alho custava R$10, aí agora eu vou vender ele pro rapaz que foi trair a esposa por 200. Porque ele precisa demais comprar esse alho, ele não pode chegar em casa sem esse alho, entendeu? Então a quantidade de necessidade dele, ela vai estar nas alturas, então o preço que ele vai ter que pagar por aquilo ali vai ser muito alto, e aí eu vou colocar o preço que eu quiser colocar, porque se ele chegar em casa sem esse alho, ele tá ferrado, entendeu? É quase isso que aconteceu com esses grandes players, entendeu? Eles cantaram essa bola, eles blefaram esse negócio, não, a empresa vai quebrar, vai isso, vai aquilo, e aí outras pessoas começaram a montar posicionamento junto com eles. E só que as empresas não quebraram, e aí eles tiveram que dar um jeito de pagar, porque se, por exemplo, você vai lá e compra, você viu essas ações lá a $2, você foi lá e comprou. E aí agora tem gente querendo muito comprar elas porque precisa arcar com esse prejuízo. Aí você pode colocar o preço que você quiser. Então a gente teve valorização aí de algumas dessas empresas organizadas no Reddit, a gente teve valorizações aí de 2.000, 2.500%, que é coisa que a gente estava acostumado a ver em criptomoedas só. Deu pra você entender que quando a sardinha, quando o peixe pequeno se organiza, a gente consegue ferrar com esses caras grandes, porque, cara, isso é sensacional, na moral mesmo, os caras estão doidos atrás dessas coisas, porque quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo eles passam sem conseguir recuperar essas ações que eles largaram no meio do caminho para voltar pegando depois, quanto mais tempo eles passam sem pegar elas de volta, maior fica o prejuízo deles. Então, cara, isso é sensacional, na boa mesmo. E aí a gente volta, o que a gente aprende com isso? A democratização da informação, ela faz com que as coisas aconteçam muito rápido. Se eu não me engano, isso tinha acontecido ali no finalzinho do mês, em coisa ali de 5 horas. Então você entendeu que uma rede social, que nem é uma rede social tão popular assim quanto o Instagram, Facebook, Twitter, nada, mas que sim, tem a informação muito rápida rolando ali dentro, muito rápida mesmo, em um período aí de 5, 6 horas, conseguiu sacudir o mercado econômico no mundo inteiro. E, cara, isso é sensacional, velho. E assim, isso não foi uma coisa que foi para a grande mídia, obviamente, porque a gente está falando de, né, envergonhar grandes tubarões do mercado. E, cara, isso é incrível. Novamente, a gente incentiva que você entenda redes sociais como ferramentas, que você entenda a informação acontecendo dessa forma, com esse fenômeno todo, que é uma coisa incrível, cara, sensacional, de verdade. E muito mais coisas assim vão acontecer.
A gente não é muito do tipo de gente que especula a respeito do futuro, nem nada dessas coisas, né? Então a gente fala algumas coisas mais embasadas, entendeu? Tem muito mais disso para acontecer. A Comissão de Valores Imobiliários do Brasil não conseguiu vetar essas ações de serem vendidas, elas continuam sendo comercializadas, continuam sendo compradas e tal. Então, velho, isso aí é só o começo de um fenômeno assim, em cima de informação, em cima de uma velocidade tão absurda, sabe? Das coisas, de como tudo isso está acontecendo, que é um negócio muito doido, entendeu? Se você tiver conseguido entender alguma coisa que eu falei, deixa seu like aqui pra gente. Na descrição aqui tem os links dos nossos editores, dos nossos colaboradores, do último vídeo, que eu também aconselho você a dar uma olhada. Se você gostou, se não for inscrito, se inscreve também, e até o próximo vídeo, tá bom?